Você já pensou no que realmente te leva a crer em Jesus? Será que a gente escolhe isso sozinho ou é Deus quem nos atrai? Nós vamos entender juntos o que a Confissão de Fé de Westminster ensina sobre a vocação eficaz ou sobre o chamado eficaz de Deus e o que a Bíblia diz sobre isso, porque não adianta nada falar sobre a confissão se ela não for de acordo com as Escrituras. Primeira coisa é que Deus chama para a salvação aqueles que Ele escolheu desde a eternidade. Ele faz isso no tempo certo por meio da sua palavra e do Espírito Santo, que tira a gente daquele estado de pecado e morte, trazendo para a graça em Cristo. Mas aí você pode perguntar, como que Deus faz isso? Deus primeiro ilumina o nosso entendimento, troca o nosso coração de pedra por um coração de carne, um coração receptível à mensagem, e muda a nossa vontade para que a gente vá até Jesus por livre vontade, e não apenas sendo obrigado por mera questão de destino, mas sempre movidos pela graça de Deus. Em João 6, versículos 37 a 39, Jesus diz que todo aquele que o Pai dá para ele, esse de fato vai até ele. E quem vai a ele, de modo nenhum Jesus lança fora. Ou seja, Deus nos atrai de uma forma que não tem como nós resistir. Por ser irresistível, daí se pressupõe que ele não atrai todo mundo. Se fosse esse o caso, todos seriam de fato atraídos. Tudo sempre pela graça. Esse chamado, ele é eficaz e é 100% parte da graça de Deus. Não é porque Deus viu algo bom em nós ou porque nós mereceríamos algo disso. Na verdade, a gente está totalmente passivo e incapaz de corresponder até que o Espírito Santo nos renove e nos dê as condições de aceitar a graça oferecida. Nós vemos em Efésios 2, versículo 8 e 9, algo bem que deixa essa mensagem bem clara, quando ele diz que pela graça nós somos salvos. E ele vai dizer que isso é por meio da fé, não vindo de nós, mas sendo única e exclusivamente um dom de Deus, não de obras para que você, para que eu, para que nenhum de nós tenha orgulho, bata no peito e dizer, não, eu me salvei. Não, não, não. Foi Deus que te salvou. E as crianças, você pode se perguntar. Existem crianças que não são capazes de escolher. As crianças que morrem na infância, ou pessoas que por alguma limitação cognitiva não conseguem responder ao chamado eterno da palavra, o que acontece com essas pessoas? A nossa confissão diz que essas pessoas, sendo eleitas, Deus as salva por meio do Espírito Santo, do jeito que Ele quiser, do jeito que Ele achar melhor. Um exemplo disso é Davi. Quando Davi fala sobre o seu filho que morreu em 2 Samuel, capítulo 12, 23. Lá nós lemos que Davi diz o seguinte, eu irei até ele, o filho dele que acabou de morrer, mas ele não voltará para mim. Isso pode nos dar um conforto ao pensar que na soberania de Deus, nessas situações, mesmo diante de uma tragédia, que é a morte de um bebê, Deus já garantiu a salvação daquela pessoa e nós o reencontraremos no futuro, se de fato também formos nós salvos, né? Agora, e quanto aos que rejeitam a Cristo? Infelizmente, nem todos são chamados dessa forma. Algumas pessoas ouvem o Evangelho, até sentem alguma coisa do Espírito, mas nunca chegam a crer de verdade em Cristo. Em Hebreus 3, versículo 19, nós vemos que essas pessoas não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Isso mostra que fora de Cristo não há salvação. Por mais que alguém tente viver uma vida boa, seguir crenças boas, tente trilhar os seus próprios caminhos, não existe salvação fora de Jesus Cristo. Então a vocação eficaz, ou chamado irresistível de Deus, é um ato de amor e de graça de Deus para com a gente que é incapaz de ser salvo. Ele nos chama para fora da escuridão, para fora das trevas, nos atrai a Cristo de uma forma, de uma maneira que transforma o nosso coração, a nossa mente e a nossa vontade, para que Ele não precise nos obrigar a escolher. É uma obra totalmente dele e por isso toda a glória é dele também. Então toda vez que alguém é salvo, ele não é simplesmente forçado a servir a Jesus, mas ele por livre e espontânea vontade segue a Jesus, porque Deus primeiro abriu a sua mente, os seus olhos e o seu coração para Cristo.